Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E a nossa convidada de hoje dedica-se ao estudo acadêmico da literatura produzida por mulheres, resgatando desde obras e nomes de escritoras do século XIX e do século XX, chegando a escritoras contemporâneas como Conceição Evaristo, Maria Esther Maciel e Ana Maria Gonçalves. Desde a década de 80, ela vem contribuindo ao lado de outras pesquisadoras para a consolidação de uma crítica literária feminista no Brasil. Um movimento que fez com que os cânones tradicionais fossem desestabilizados, abrindo caminho para a escrita de uma nova história da literatura, na qual cada vez mais a voz da mulher, silenciada ao longo dos séculos, ecoasse com a autonomia que lhe é merecida. E deve-se a ela o renascimento da escritora dos 800, Nísia Floresta. Ela é autora de Nísia Floresta Brasileira Augusta, de 1989, Nísia Floresta Vida e Obra, de 1995 e Nísia Floresta, a primeira feminista do Brasil, de 2005. E em 2008 organizou a antologia Mulheres em Letras, antologia de escritoras mineiras. E em 2016 publicou o livro Imprensa Feminina e Feminista no Brasil, século XIX. E ela atua como pesquisadora junto ao Centro de Estudos Literários e também Culturais da Universidade Federal de Minas Gerais e coordena o grupo de pesquisa Mulheres em Letras. Estou falando de ninguém mais e ninguém menos que a professora e pesquisadora mineira Constância Lima Duarte. Constância, é um imenso prazer recebê-la aqui no Bate-Papo Literário. Seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço muito o convite e é realmente um prazer para mim estar com você, falar para esse novo público. É um prazer. Um público aqui mais do sul do Brasil, né? É. Que bom, que bom. Constância, você começou na UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, na década de 70. E aí vem uma bela trajetória de 50 anos, né, trabalhando e atuando na história da literatura feminina. Conta pra gente um pouco dessa sua trajetória. Eu acho que tudo começa com aquele interesse, né? Sempre há um interesse, uma vontade de saber mais, uma inconformismo em aceitar a história da literatura tal como nos foi ensinada, tal qual aprendemos, né? Uma literatura que só tinha um lado, só o lado escrito pelos homens, né? E o outro? E as escritoras? E as mulheres? Onde estavam? Sempre acreditei que elas estavam junto, estavam por perto. Então foi isso. Onde eu andei, por onde as instituições que eu trabalhei, que eu estudei, PUC do Rio de Janeiro, a USP, o Rio Grande do Norte, eu trabalhei muitos anos lá, sempre, sabe, a gente faz uma opção. Então, meu foco sempre foi estudar a literatura de autoria feminina. E como é Acho que necessário, é né? isso. É. Ô Constância, e você acha que nesses 50 anos da sua trajetória, finalmente a mulher ocupou o lugar que lhe é devido, que lhe é merecido? Na literatura, no caso? Sim, está conquistando, né? É uma longa trajetória, não minha, delas, das escritoras, das mulheres, e está sendo conquistado, com certeza. Não podemos negar isso, né? Tanto o lugar ocupado pela mulher hoje na sociedade, nas universidades, você com seu programa, em todos os espaços que até algum tempo atrás, há 50 anos atrás, não estava aberto para as mulheres. Então, sim, eu digo que estão conquistando. É um processo. É um Nada processo. chegou ao, claro, nada chegou ao término ainda.
Estamos em construção, né, Constância? É isso aí. Mas eu acho que nesses 50 anos houve uma grande transformação, uma grande evolução nessa conquista desse espaço, nessa voz que é dada à mulher. Eu acho que realmente a gente tem muito a comemorar, né? Apesar de estarmos no caminho. Perfeito, concordo muito com você. Temos que comemorar sempre e querer mais. É. Sempre há mais, há alguma coisa a mais para conquistar, né? É verdade, é verdade. E eu quero falar aqui de uma grande amiga minha, que é a dona Marlene Brandout, que foi quem nos colocou em contato. E a dona Marlene, ela foi orientanda da Zaide Musar, que é outra pesquisadora também na área de mulher e literatura, e que vocês fizeram alguns projetos juntos, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho da dona Marlene, da Zaide, como é que foi trabalhar juntas? Marlene é uma pessoa que eu admiro muito pelo trabalho. Não chegamos a trabalhar, a fazer pesquisas junto. Eu admiro, eu a conheço, ela provavelmente me conhece também, e temos essa pessoa, essa figura que sempre nos uniu, Zaide Musart, não, ela e a temática, né? As questões que Marlene estudou são as mesmas que eu estudo. Marlene, eu tenho uma admiração pelo trabalho que ela, desde a dissertação dela, com a obra de Lia Luft, até a tese de doutorado. Veja só, ela foi uma das últimas orientandas de Zaide. Zaide faleceu em meio a esse processo. E aí Rosana Camito, uma professora da UFSC, foi quem terminou, quem levou a cabo a tese, né, até a defesa. E a tese da Marlene é tão interessante, eu já citei muito, imagina, sobre as mulheres, no fim do século XIX para o XX, a questão do divórcio, a luta pelo divórcio, né? Aquela conquista que nos chegou em 1977, tinha mulheres brigando, querendo, exigindo o divórcio desde o fim do século XIX. E a Marlene faz esse trabalho de recuperar essas escritoras, né? Francisca Clotilde, uma cearense, Ana Luísa Azevedo Castro, do Sul, Josefina Álvares de Azevedo, pernambucana, residente em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, ela recupera na literatura e em ensaios exatamente páginas antigas dessa luta pelo divórcio. Que é o que foi uma luta tão tardia, né? Que foi uma conquista. Foi uma conquista tão tardia, né? Na literatura já vem aí desde o século XIX. Sim. E só na década de 70 que a gente realmente conseguiu conquistar aí o direito ao divórcio. É uma loucura isso, né? É muito absurdo, assim. Exatamente. Muito bom. Constância, nos fale um pouquinho sobre o surgimento da crítica literária feminista que foi na década de 80, né? Quais foram os desafios para vocês, pesquisadora, trazerem à tona, né, trazerem do esquecimento as escritoras do século XIX? Tudo começou com a criação do GT A Mulher na Literatura. Antes, o que permitiu a criação desse GT foi a criação da ANPOL, né? Nossa Associação Nacional de Pesquisadores, Professores de Literatura, de Letras. Então, dentro do bojo, a ANPOL, em 84, se estruturou, se organizou por linhas de pesquisa. E uma delas foi a Mulher na Literatura. Então, todas as pesquisadoras do país interessadas na temática se aproximaram. Então, a ANPOL permitiu essa aproximação entre as pessoas interessadas e permitiu esse contato. Eu lá no Rio Grande do Norte, com Zaide em Florianópolis, e outras no Rio de Janeiro, outras em Pernambuco, no Sul. Entende? A cada reunião, nós falávamos das nossas
pesquisas, todas interessadas no levantamento de escritoras do passado, cada uma no seu estado, recolhendo as suas escritoras. E a Ampol, esse GT, ele se desdobrou no Seminário Nacional Mulher e Literatura, que, tão importante quanto a Ampol, mas teve um papel fundamental, porque ele circulou. Os seminários, a cada evento, acontecia numa instituição. Então, naturalmente, divulgava aquela linha de pesquisa, trazia novos pesquisadores, permitia aos pesquisadores daquela instituição, daquele estado, em conhecer quem estava pesquisando o assunto. Entende? Claro. Os desafios foram muitos. Os desafios foram os previsíveis. As dificuldades em encontrar o material, né? Os nomes, a gente partia de um nome, de um título e ia atrás, corria atrás. E aí, foram muitas vieram belíssimas antologias, né? Tem algumas ali, suas, da Zaide também, trazendo à tona aí mais de 150 mulheres escritoras do século XIX, aí, ó, essa mesmo. Centenas de escritores, são 3 volumes. Quer dizer, uma parte dessa pesquisa realizada neste momento, entre a década de 80 e meados de 90, Zaide teve a competência, a liderança de reunir esses trabalhos e publicar. Que maravilha. Né? E publicar criar ela, para isso, ela criou uma editora Mulheres, voltada principalmente ou exclusivamente na publicação de autoras. Primeiro as bem antigas. Claro. E é isso. Então, muitos nomes que hoje são tão familiares, Júlia Lopes de Almeida, Maria Firmina dos Reis, Nízia Floresta, sabe, a própria que eu mencionei há pouco, Ana Luísa de Azevedo, Emília Freire, todas elas Zaide trouxe a público, novamente. Maravilha. Constância, a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta, então, a gente vai falar um pouquinho de uma dessas autoras, né, que é da primeira metade do século XIX, muito pesquisada por você, que é a Nízia Floresta, tá bem? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber a professora e pesquisadora Constância Lima Duarte. Há mais de 40 anos ela vem contribuindo para a consolidação de uma crítica literária feminista no Brasil, um movimento que fez com que os cânones tradicionais fossem desestabilizados, abrindo caminho para a escrita de uma nova história da literatura. Constância atua como pesquisadora junto ao Centro de Estudos Literários e Culturais da Universidade Federal de Minas Gerais e coordena o grupo de pesquisa Mulheres em Letras. Constância, voltando então, vamos falar um pouco então de uma dessas escritoras muito estudada por você do século XIX, que é a Nízia Floresta, que é a pioneira da grande imprensa aí do século XIX e também considerada a primeira feminista do Brasil. Eu tenho uma pergunta, você acha que o fato dela estar à frente do seu tempo, que realmente ela estava à frente do seu tempo, custou a ela o não reconhecimento do seu talento, da sua importância? Eu acho que sim, provavelmente esse foi um agravante, mas são tantos as variantes, sabe, que podem ter contribuído para isso. O fato de estar, como você falou, na primeira metade do século do século XIX, o fato, principalmente, Renata, dela ter saído do Brasil. Sim. Veja, ela morou grande parte de sua vida no exterior. Nízia Floresta, você falou, primeira feminista no Brasil, porque ela publicou em 1832
um livro intitulado Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens, a Inísia Floresta. Essa Uhum. foto é ela já mais idosa, tem outras fotos, outras imagens dela mais jovem. Sim. Inísia, ela, veja, ela é uma tradução. É uma tradução. Aí você falou, Nízia, à frente do seu tempo. Eu fico um pouco em dúvida com relação a essa expressão, porque eu fico, sabe, o fato dela, uma moça do Nordeste brasileiro, ela é norte-riograndense, do Nordeste brasileiro, conhecer um livro que foi publicado na Inglaterra, na Europa, traduzido na França, ela não estava à frente, ela era uma mulher do seu tempo. Ela Sim. estava antenada com o que acontecia no seu tempo lá fora. Entende? Entendo. Eu acho que eu acho que é por aí também, né? Ela, sim, as outras estavam no tempo atrasado. As outras, a maioria, a larga maioria de mulheres brasileiras estavam completamente presas no passado, no século XVIII, 18. né? Sim. E ela estava antenada com Europa, imagina. Nise publicou, só para resumir um pouquinho, ela publicou 15 títulos em inglês, francês, italiano e português, naturalmente, entre romance, conto, ensaios, poemas. Então, Nise, ela merece esse título. Ela está entre uma das primeiras escritoras no Brasil a publicar em jornais e a publicar livros também. Agora, o fato dela ter ido para fora, morrido no interior da França, eu acho que isso pode ter contribuído, Contribuído, com sabe, certeza. para ter ficado esquecida Pode ser, aqui, realmente, pode ser sim. E não é? o fato dela estar fora do Brasil e perder essa conexão, de repente, com a nossa história, que é uma pena, né? Mas que bom, tivemos chances de resgatá-la por meio de vocês, pesquisadoras aí da crítica literária feminista. Que bom, que bom. Então, mas tu sabes que eu, pesquisando para a minha tese, eu tive essa grata surpresa de ver a quantidade de jornais femininos que tinham no século XIX, que na verdade era um número muito maior que no século XX, que daí começou a virar uma coisa, o jornal começou a virar uma coisa mais comercial, né? No século XIX ainda era uma maneira de você conseguir falar, conseguir se expressar. Um pouquinho diferente, então, um pouquinho da história, principalmente da segunda metade do século XX. E conta um pouquinho para a gente dessa história. Como é que as mulheres conseguiram chegar ao jornal? Eu fiquei muito curiosa, achei muito interessante. Não eram mulheres diferenciadas, né? Eram Certamente. mulheres da elite econômica e da elite intelectual. Elas faziam parte, essas mulheres, essas jovens que abriam jornais. Eu vejo assim, a grande imprensa, grande entre aspas, Sim. não permitia elas falarem das questões que lhes interessavam de perto, né? Então elas foram criar os próprios jornais, femininos, feministas e femininos ao mesmo tempo, né? E eu penso assim, elas eram mulheres privilegiadas, Renata, porque elas tinham acesso à informação, tinham acesso aos jornais, podiam se dar o luxo de escrever, né, e mandar imprimir seus jornais e revistas. Então, é um diferencial. No século XIX, realmente é uma surpresa o volume expressivo de jornais dirigidos por mulheres, né, para mulheres. É impressionante, é É impressionante. impressionante. Mas nos 20 também tem. Mesmo depois com a abertura, o surgimento de uma imprensa cada vez mais, ainda assim, as mulheres tiveram jornais, muitos, feministas, femininos e tudo mais. Essa publicação, esse meu livro, essa pesquisa que você mencionou, Imprensa Feminina, Feminista do século XIX, o século XX já está pronto. Os Ai, que originais estão com a maravilha! editora. E Eu vai ser espero editado que esse saia ano? ainda. Não, como é que é? Porque já vou aproveitar para a tese. Me conta, vai ser para esse Ah, ano?
Eu adoraria que fosse, mas a Ai, editora, você tomara. sabe, a gente Sei. fica na expectativa. Ai, tô aqui na torcida, então. Oh, que coisa boa! Porque a minha Que pesquisa bom. ela vem mais ao encontro do século XX, né? A partir da década de 70 ali. Então vai ser Ah, certamente de grande sim, valia. muito, muito, muito jornal. Que Os bom. feminismos, né? Os jornais vão expressar os diversos feminismos, burguês, anárquico, marxista e vai por aí. Proletário. Então, e é interessante que falando da escrita feminina, eu tenho essa impressão de que a escrita feminina ela tem uma característica peculiar e diferente da escrita feita por homens, que é uma escrita que realmente a mulher coloca ali a sua vivência, a sua experiência, a sua visão de mundo. O que a professora acha sobre isso? É exatamente isso que você diz, porque na sua visão, nesse papel, nessa literatura de autoria feminina, a gente tem o outro lado da literatura que eu mencionei no início, né? Nós temos elas revelam a vida, o mundo, a partir de um outro ponto de vista, de uma outra vivência, Uhum. né? E esse novo olhar feminino quando surgiu, ele foi de pronto ignorado, né? Depois diminuído, considerado sem muita importância. Daí o preconceito tão forte contra a palavra poetisa, né? Uhum. Literatura feminina e tudo mais, É verdade. E às vezes não preconceito é? até das próprias mulheres, né? Me parece. Não? Sim, sim, concordo, porque veja, se era uma coisa menor, se a crítica olhava com desprezo, com pouco, com condescendência aqueles escritos, a escritora que queria ser valorizada, que queria foi a primeira a não conseguir, sabe, a minha literatura não é feminina, como se Uhum. fosse algo menor, né? É uma longa conversa essa, É viu? verdade. Professora, a gente vai fazer mais um pequeno intervalo e na volta vamos falar um pouquinho então sobre a literatura contemporânea dessas mulheres Sim, maravilhosas que escrevem hoje, tá certo? Não saiam perfeito. daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber a professora e pesquisadora Constância Lima Duarte. Há mais de 40 anos ela vem contribuindo para a consolidação de uma crítica literária feminista no Brasil, um movimento que fez com que os cânones tradicionais fossem desestabilizados, abrindo caminho para a escrita de uma nova história da literatura. Por meio de suas pesquisas, livros e antologias, Constância trabalha no resgate de obras e escritoras do século XIX e XX, chegando hoje às escritoras contemporâneas como Conceição Evaristo, Maria Esther Maciel e Ana Maria Gonçalves. Constância, vamos começar esse bloco então falando dessas escritoras negras maravilhosas que hoje já são finalmente aceitas no cânone acadêmico e literário. Tá sem... Ah, Desculpa. Sim, tem razão. É uma passagem. A literatura brasileira ganhou muito com essa abertura, com esse surgimento de escritoras e escritores negros, com toda certeza. E não tem volta, né? ai, que E bom. não tem volta. Esse caminho está aberto e é definitivo, não tenho a menor dúvida disso. E a literatura brasileira só ganha com essa nova abordagem, com essa nova perspectiva, novo ponto de vista. Você lembrou Conceição Evaristo, por exemplo, né? Carolina Maria de Jesus, É maravilhosa. Tamar Vieira Júnior e tantos escritores e escritoras que surgiram para ampliar
a nossa literatura. Você falou do cânone. Eu não sei, sabe, é como se eles estivessem criando, estivessem abrindo um novo cânone. Não é aquele, está intocado, está lá, sabe? Não se mexe naquele do século XIX, Sim. masculino, É homens, história, né? né? Já Só foi, é homens. nossa história, faz parte da nossa história. E agora a gente está desenhando aí, ou construindo, vamos dizer aí, um novo cânone. Que bom, né? É, tem razão, tem toda a razão. Ô Constância, e a crítica, você acha que a crítica literária, como a gente está falando ali, ela através ela está se redesenhando através das teses e dissertações, dessa juventude aí que está fazendo novas pesquisas, e vem aí construindo essa nova fortuna crítica? Com certeza, com certeza. A crítica literária hoje, ela se faz na universidade. Já houve um tempo que era nos jornais, né? Hoje temos raros suplementos literários, espaços nos jornais para a crítica, no máximo de resenhas, né? Livros novos que as editoras mandam para os jornais, encomendam uma resenha. Mas a crítica literária, a leitura de obra literária, ela está se fazendo na Universidade Brasileira. É uma crítica acadêmica, com Acadêmica. toda certeza. Ô Constância, e além da literatura negra, tem também a literatura indígena, né? Que está cada vez mais também sendo trazida à tona, né? Eu tenho uma amiga que é pesquisadora, também está fazendo doutorado e está trabalhando com a literatura indígena. Então, é outra coisa que a gente está resgatando, essa nossa história, que é a nossa história de fato, vamos dizer assim. Né? Exatamente, exatamente. A literatura indígena tem ainda precisa muito Né? Está no início, ter né? mais espaço, né? Precisa estar começando. Como você conhece uma, eu conheço outra pessoa. Né? Está no começo, está começando mesmo. Ô Constância, e no artigo, bom, eu trabalhei com um artigo seu, que é Feminismo e Literatura no Brasil, onde a professora fala sobre as ondas, né, do feminismo. De que maneira a professora acha que as jovens feministas dialogam hoje com o nosso tempo e também com o seu tempo? Veja, essa imagem das ondas, ela é muito usada, né? Sim. Ela é muito utilizada para falar nesse movimento feminista, né? O movimento que ele aparece, tem um auge, tem um ápice e parece que reflui, depois aparece de novo. É interessante observar isso, constatar isso, né? Constatar que há um movimento. Por isso que a imagem de ondas se prestou a contarmos essa história. Eu acho que as jovens feministas, as jovens escritoras e principalmente as jovens feministas, elas estão felizmente se dando conta que é preciso conhecer a história, né? A história das mulheres, da mulher brasileira. E de conhecer, acho que estão se dando conta, que a vida, que o mundo não começou como elas encontraram, do jeito que elas chegaram, não começou assim. Então, a contribuição é inegável, sabe? Principalmente, você falou do feminismo negro, né? Essas escritoras negras que trazem esse novo olhar, essa nova perspectiva de um feminismo negro. E o feminismo negro veio definitivamente para alterar a nossa imagem de feminismo, nossa fé, nossa crença, nossa luta pelo feminismo, pelos direitos das mulheres, né? Que é uma luta específica, no caso das mulheres negras, tem uma luta, tem questões específicas, mas eu gosto de lembrar, Renata, muito, que a par essas diferenças entre a vida das mulheres brancas, da classe alta, da classe média, da classe e as mulheres negras de todas as suas classes também, temos algo em comum, sabe? Que é o machismo, o patriarcalismo. O patriarcalismo, ele
está para todas essas mulheres, sejam brancas e negras. Todas sofrem Sim. com o patriarcalismo e com o machismo, claro. Constância. Acho que eu fugi da sua questão. Não, imagina, tudo faz parte. Ô Constância, para terminarmos aqui, conta pra gente quais são, então, os desafios do século XXI para a literatura feminina. Os desafios, eu acho que as escritoras, elas têm que avançar. Elas estão, nós começamos falando nisso, que as escritoras contemporâneas estão ocupando um espaço que lhes cabe, que sempre lhes coube, mas que agora estão conseguindo ocupar. Então, eu penso que os desafios é continuar lutando, quebrando as últimas barreiras e, principalmente, mostrando a qualidade do seu texto literário, da sua literatura, né? E com essa qualidade, podendo competir de igual para com os contemporâneos, os homens escritores. Acho que o desafio é por aí. Sabe, ficar boas como todos. O importante é que estamos no caminho, né? Eu acho que estamos no caminho e estamos construindo essa história. Isso acho que é o mais importante, né? Eu acho que me esqueci. Elas estão correndo atrás do prejuízo. Agora. Muito bom. Constância, querida, olha, foi um prazer. Como diz meu pai, inenarrável conversar com você hoje. Muito obrigada. De nada, foi um prazer para mim também estar com você e agradeço o seu convite. Obrigada, querida. Um abraço. E eu conversei hoje com a professora e pesquisadora Constância Lima Duarte. Mas antes de terminar o nosso bate-papo, eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos parceiros. Eu gostaria de agradecer o Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 42 anos mantém o nosso corpo em movimento, ao IASE, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV-SC. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível no canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!